Está começando o programa da Fundação ProRim. Através de palestras que informam sobre doenças do coração e dos rins e dos questionários respondidos, o programa Educar para Prevenir incentiva a prevenção de doenças renais e cardiovasculares. Dr. Marcos Vieira esteve junto com o ônibus da Fundação, visitando a comunidade Nossa Senhora dos Navegantes. Mais dúvidas foram esclarecidas e pessoas encaminhadas para atendimento. Bom, e hoje o ônibus Educar para Prevenir está na comunidade do Espinheiro, aqui em Joinville. Dr. Marcos visitou e vai responder algumas perguntas das pessoas que têm alguma curiosidade sobre a sua saúde, sobre como controlar ou até mesmo prevenir algumas doenças. Bom, o que o senhor gostaria de perguntar para o Dr. Marcos? Eu gostaria de perguntar para o Dr. Marcos o seguinte: se a pessoa tem diabetes, pressão alta, esses medicamentos todos, os medicamentos que eles tomam para essas doenças, algum dia não vai fazer mal? É comum que no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, ou seja, da pressão alta, se utilize mais de um tipo de remédio, de medicamento. Nós algumas vezes precisamos utilizar 2, 3 ou até mesmo 4 classes de remédios para que consigamos atingir o alvo, atingir o controle da pressão arterial, que é ter uma pressão arterial abaixo de 14/9. Seria ideal que todos nós tivéssemos uma pressão mais baixa ainda, de 12/7. Portanto, não está errado a utilização de mais do que um tipo de medicamento para tratar a pressão arterial. O que nós temos que ter cuidado é que nós devemos controlar a pressão sem que os remédios tenham algum tipo de malefício para o paciente. Então, os efeitos adversos podem acontecer e você tem que estar junto com o paciente, tem que estar junto com o médico tratando adequadamente a hipertensão arterial. A minha pergunta para o Dr. Marcos era aquela que eu queria, como eu estava falando, que o Catopil eu tomava e me dava muito coceira na garganta, tosse, eu nem podia dormir quase de noite, via tossindo a noite inteira. O captopril é uma medicação muito utilizada para o tratamento de pressão arterial e também de doenças renais e cardíacas. É muito importante que se tenha um acompanhamento da utilização desse medicamento junto a um médico. Um dos efeitos colaterais habituais é a tosse. Uma vez que o paciente toma o captopril e tem uma tosse persistente, ele deve trocar o medicamento porque realmente o paciente não vai conseguir tomar o medicamento adequadamente em virtude do efeito colateral, do efeito adverso. Então é um efeito colateral que deve ser, em geral, trocado esse remédio, dependendo do caso, cada caso deve ser analisado com muito cuidado. O que a gente gostaria de saber, se as pessoas que são diabéticos, eles costumam pensar assim que não deve tomar o remédio para o dia de fazer o teste, né? Então isso é a dúvida que a gente queria saber, né? As pessoas que têm diabetes, elas devem controlar o açúcar no sangue através do exame da fita, do hemoglicoteste. Esse teste ele pode ser realizado tanto em casa quanto no posto de saúde. O ideal é que as pessoas tenham esse teste em casa. Em virtude do preço desse exame, muitas vezes é difícil que se realize em casa. Existe a dúvida se o exame deve ser realizado antes ou depois de se tomar o medicamento. Na verdade, quando nós já sabemos que a pessoa tem diabetes, a gente deseja saber se nós temos o controle adequado do açúcar no sangue, da glicemia. Então nós devemos continuar tratando e tomando os remédios adequadamente, como nós tomamos todos os dias. No momento que você fizer o exame da glicose, você vai saber se com o remédio a sua glicemia está controlada ou não. Se você deve tomar mais algum tipo de remédio, orientada por um médico, ou se você até mesmo tem que fazer o uso da insulina, que é um medicamento utilizado por via subcutânea, uma injeção, para o controle também do diabetes. É muito importante que, se você for em jejum ao posto de saúde, sair da sua casa e for até o posto de saúde caminhando, tendo tomado o medicamento, que você vá acompanhado de um amigo ou de um parente, porque deve cuidar se você pode ou não ter uma hipoglicemia, o açúcar cair muito. Isso pode fazer você passar mal no momento que você está caminhando até o posto de saúde. Então, deve-se ter cuidado com isso. Chegando ao hospital ou ao posto de saúde, faça o exame de glicose e depois alimente-se, faça um lanche. É muito importante para evitar a hipoglicemia. Eu tenho diabetes, colesterol e
pressão alta e dor no rim, essas coiseiras tudo, né? Eu urino muito de noite. De dia pouco e de noite bastante. Essa é uma boa pergunta. Urinar muito à noite pode ser um problema de saúde renal. Algumas doenças, como a doença renal crônica, ela se caracteriza por um fenômeno chamado nictúria. Então, a pessoa vai muitas vezes à noite ao banheiro. Outras doenças, como a da próstata, também pode ter associação com a pessoa urinar muito, porque ela não consegue esvaziar completamente a bexiga. A bexiga está cheia de urina, a pessoa com doença prostática vai ao banheiro, urina um pouco, mas não elimina completamente toda a urina que tem na bexiga e acaba indo mais vezes ao banheiro do que pode. Outra situação que faz com que a pessoa vá muitas vezes ao banheiro é o diabetes. O diabetes, quando a glicose está muito alta, a pessoa tem um fenômeno chamado poliúria. Então ela urina muitas vezes e em grande quantidade. E tem também a polidípsia, que é a sede. Então ela toma muita água e urina muito também. Então nós temos que cuidar da nossa saúde e observar se nós não estamos muitas vezes indo ao banheiro à noite também. Nós estivemos no bairro dos Espinheiros com ônibus da Fundação ProRim, através do projeto Educar para Prevenir. Quando o ônibus aparecer aí no seu bairro, nos visite, responda ao questionário, é muito importante. Você deve prevenir as doenças renais e as doenças cardiovasculares. Tenho certeza que isto pode ajudar a salvar sua vida.